Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o álcool, né? Como que o álcool pode destruir a sua performance na hora H. Então comente aqui, o que é que você acha? Acha que o álcool, para você, ele te ajuda a performar melhor ou ele te atrapalha? De antemão, vou fazer aqui uma breve explicação sobre o mecanismo de funcionamento do álcool. Então, gente, o álcool, ele há muito tempo, ele é uma das drogas lícitas que tem o maior índice de abuso em todo o mundo, uma vez que você tem acesso fácil a esse tipo de substância. E é claro que, como qualquer droga, ela traz uma euforia, traz um bem-estar, que muitas vezes a gente, na busca de tentar aliviar o sofrimento, aliviar as tensões do dia a dia, a gente recorre a esse tipo de estratégia. Quem nunca chegou em casa cansado, numa sexta-feira, vamos sextar, toma aquela geladinha, toma um drink, né? Já se sente mais tranquilo, mais relaxado. Então isso aí não é de hoje, né? Desde que o mundo é mundo, que o ser humano busca maneiras de tentar dar uma relaxada, tentar dar uma aliviada na tensão, uma aliviada no estresse. E há muito e muito tempo também que o álcool é o maior quebra-gelo para quem está buscando aí um relacionamento íntimo na hora H. Você vai para uma balada, você toma uns drinks, né? A parceira vai tomar uns drinks, fica todo mundo um pouco mais relaxado. Então isso favorece as interações sociais. O cara que é medroso fica corajoso. O cara que, né, é mais tímido fica mais eloquente, mais falador, né? Então isso muitas pessoas pensam e levam a crer que o álcool ele é um estimulante, é um estimulante. E é aí onde está um grande problema, uma grande dissociação, porque o álcool, meus amigos, na verdade, ele é um depressor, ele é um bloqueador. Ele, inclusive, tem um mecanismo de ação muito similar aos medicamentos que são calmantes, como os benzodiazepínicos, né? Não sei se aqui alguém já tomou, Rivotril, Frontal, Prazolam, Bromazepam, Diazepam. Então, eles mexem nos receptores chamados GABAérgicos, né? O álcool, da mesma forma, né? Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, recomenda-se que você não combine álcool com o diazepam, com essas drogas, porque eles têm um efeito acumulativo, um efeito que pode potencializar um ao outro e te dar um rebaixamento mais significativo. Ele é um depressor. Só que, gente, como eu falei, você vai para a balada, tem aquele clima de tensão no ar. Você está um pouco exposto socialmente. Você tem que criar aquela, digamos, aquela coragem para ir falar com a mina. Então, o álcool, quando ele deprime em doses baixas, ele vai bloquear a sua ansiedade, bloquear os seus pensamentos negativos. Então, é por isso que em doses baixas, no momento inicial, você fica mais eufórico. Você bloqueia aquele hiperestímulo que tem da ansiedade, que tem da preocupação, da vergonha, do medo. Então, ele quebra o gelo, ele te faz ficar mais corajoso. Mas a grande verdade é que talvez uma dose ou duas, né, não faça grandes diferenças para a maioria das pessoas, porque ele ajuda a te relaxar. E a gente sabe que a adrenalina é a substância anti-performance, anti-ereção, anti-desejo mais potente que existe. Agora, a partir do momento em que você vai tomando a segunda, terceira, a quarta dose, esse bloqueio ele vai se intensificando. E a tendência é que você vá, pouco a pouco, ficando menos responsivo. Então, você tem lá um estímulo na sua região genital, um estímulo visual. Só que esse estímulo ele é mais lentificado, ele é processado de forma lenta. Então, é por isso que, quando você passa do ponto, você certamente diminui o seu desejo de uma maneira geral, até um determinado ponto, aumenta a chance de você perder a rigidez e, eventualmente, faz com que você não consiga chegar ao clímax. Você fica invernizado, porque aquele estímulo, você está se estimulando como sempre se estimula, e aquilo vai dar um certo bloqueio, né? Tem alguns colegas aqui que são do grupo da ejaculação precoce, dos que gozam mais rápido, e certamente já entenderam que, para compensar um pouco da rapidez, eles tomam umas doses antes,
para poder conseguir durar mais. O problema, meus amigos, é que o limite entre você conseguir durar mais e você eventualmente brochar, ele é muito tênue. Então, quem adota essa estratégia, mais cedo ou mais tarde, vai acabar tendo alguma dificuldade maior. Então, tem que ter realmente muito cuidado com isso. E acaba que, estou falando o uso de álcool de forma aguda. Então, você vai para aquela balada, vai tomar aquele álcool naquele dia e, só recapitulando, em doses baixas, ele vai, às vezes, te propulsionar, vai tirar a sua timidez, tirar o seu embaraço, te deixar mais articulado. Mas a partir de uma determinada dose, e eu não tenho como falar exatamente qual é a dose, porque a sensibilidade das pessoas é muito diferente. Tem pessoas que são altamente resistentes, podem tomar muito e nunca ter nada. Mas, eventualmente, você pode ter um limiar um pouco mais baixo e, a partir de uma segunda, de uma terceira dose, a sua performance, a sua capacidade de se recuperar para emendar a segunda, isso fica altamente prejudicado. E aí vamos passar agora para discutir um pouco dos efeitos do uso crônico do álcool, porque se você, nas primeiras vezes, você toma para melhorar a sua performance e você se sente mais confiante, a tendência natural é que você vá repetir esse comportamento. Então, o que acontece é que o sujeito começa a tomar mais, né? Então, isso aí é um gatilho para que o sujeito que estava tomando, às vezes, só na balada, comece a tomar quando marcar um encontro, começa a sempre associar o ato sexual com o ato de beber. Isso aí é um processo ruim, porque você está empacotando os hábitos. Como você tem uma performance positiva, você está sempre querendo beber. E muitas vezes isso pode até desencadear uma crise de confiança, porque no dia que você não beber, você vai sentir, às vezes, mais travado, com a adrenalina mais alta, e a adrenalina, vocês já sabem, eu sempre digo aqui, ela contrai o músculo dentro do seu amigão, faz com que você perca a rigidez de forma mais fácil, faz com que você goze ainda mais rápido. Tá? Então, esses aí são as ressalvas que eu faço. E você, eventualmente, continuando, né? Então, muitas pessoas aderiram mais ao etilismo, ao consumo regular de álcool, por causa dessa melhora de fluidez de conversa que a pessoa tem nas baladas e na hora H. Quando você começa a consumir ainda mais, isso traz muitos problemas para a saúde, gente. Isso aí, de certa forma, está associado a outros hábitos negativos, como você ser mais sedentário, a comer mais. O álcool, ele é uma caloria vazia, ele é altamente calórico, uma caloria vazia, então quem bebe mais tem uma tendência a estar com a saúde pior, estar mais acima do peso, comer mais comidas gordurosas, comidas de baixo valor nutricional. Então, vai acabar fazendo com que você engorde. O álcool também, ele cronicamente, ele piora a sua produção de testosterona. Pelas questões metabólicas que eu falei de engordar. Em níveis mais avançados, ele altera o funcionamento do seu fígado e altera o funcionamento do seu testículo também. Então, ele vai acabar bloqueando o seu eixo de regulação hormonal e acaba que há uma tendência de longo prazo da sua testosterona ir baixando. Para pacientes que têm níveis mais avançados de etilismo, ele pode, inclusive, aumentar muito o estradiol, que é o hormônio feminino. Então, não só ele baixa a sua testosterona, como ele aumenta o seu estradiol por uma disfunção de fígado, disfunção hepática. Então, homens que têm cirrose hepática, que têm alguma disfunção de funcionamento do fígado, muitas vezes tem aquele quadro de ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas. Isso, muitas vezes, direcionado pelo excesso do estradiol, do hiperestrogenismo. Inclusive, né, faz parte até do nosso próprio processo de envelhecimento. Então, tem homens que quando são jovens, o cara toma todas, aguenta tudo na balada, ainda manda duas e vai muito bem. Só que a partir que você vai ficando um pouco mais maduro, um homem um pouco mais experiente, depois ali dos 30, dos 40 anos, o álcool ele acaba te tirando muito da sua performance. Eu atendo homens todos os dias, né? E o que eu digo é, a grande maioria dos homens que tem uma primeira experiência de falha está relacionado com o sujeito ter bebido um pouco mais. Então, são caras normais que têm um bom funcionamento, uma boa confiança. Aí, num belo dia, ele passou um pouquinho do ponto e aí ele dá aquela brochada. E aí ele se desespera. Ele ainda tinha um pouco de consciência para se desesperar. E a gente sabe o efeito negativo de uma falha pontual
no seu desenvolvimento, porque basta uma falha, né? O homem, eu sempre faço essa brincadeira aqui, que o homem só vale a última rigidez que ele teve. Ele pode ter um histórico perfeito, nunca falhou na vida, tá bem demais. No dia que ele tem a primeira falha, aquilo vira um gatilho que faz ele questionar toda a sua virilidade, toda a sua performance. A partir daí, toda a rigidez passa a ser um teste. Né? Na hora de que ele vai transar, ele fica mais preocupado com o próprio amigão do que com a relação. Ele pensa, putz, será que eu vou conseguir? Será que ele vai ficar duro? Será que ele tá ficando duro, tá ficando mole, tá ficando duro, tá ficando mole? Então isso aí acaba que tira o seu foco do que é realmente excitante, do que é realmente sexualmente estimulante. Então não subestime o poder negativo do álcool. Se você ainda usa o álcool como estratégia de quebra-gelo, de melhorar a confiança para você chegar na gata, minha sugestão é cuidado com essa associação. Procure outras maneiras de melhorar a sua confiança, de melhorar o seu approach, a sua estratégia. Então, hoje as pessoas têm ido menos para a balada, né? Porque hoje em dia você conversa com o pessoal, vai, né, fazendo as preliminares ali nas redes sociais. Quando você sai para se encontrar, já está o cerco meio montado. Né? Na minha época, a gente dependia muito da balada para poder conseguir alguma coisa. Hoje está um pouco diferente. E o que eu sugiro é, quem está com disfunção erétil e está querendo melhorar a performance, você cortar o consumo de álcool vai te ajudar muito. Quem não tem essa dificuldade, minha sugestão é tenha cuidado, se puder não beber, melhor, ou diminuir pelo menos o seu consumo. Vai te prevenir muita dor de cabeça no futuro. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.